Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje nós estamos aqui com o Roberto Balém, que é presidente da Secafes, né, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar de Economia Solidária, e também agricultor do município de Aratiba. Ele vai conversar conosco um pouquinho sobre vários temas, várias ações desenvolvidas pela cooperativa e também uma ação muito importante aí na Expo Inter, agora do mês de agosto, em que a cooperativa assinou um contrato de venda de 52 toneladas de feijão produzida aí por produtores da nossa região para a Conab. Então, para iniciarmos essa nossa conversa, Roberto, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Online. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Secafes e quais os principais trabalhos, qual o sentido da organização. Então, Vicente, minha saudação a você, saudação ao Fernando aqui, a saudação a todos os telespectadores que estão acompanhando essa importante emissora, levando informação, comunicação para toda a região Alto Uruguai, para o estado e com a internet, né, para o mundo, né? Então é uma alegria muito grande para nós da agricultura familiar estarmos aqui nesse importante veículo de comunicação para levar algumas informações para a população que acompanha, né? Então, em relação à Secafes, a Secafes é uma cooperativa da agricultura familiar. Ela foi constituída em 2012 a partir da necessidade de organização da produção da nossa região para o atendimento das políticas públicas que estavam sendo estruturadas. Eu sempre costumo fazer um resgate que as pessoas precisam entender o contexto, né? Se nós fôssemos olhar um pouco antes da fundação da Secafes, lá em 2007, 2008, houve a crise imobiliária dos Estados Unidos, né? Dentro da crise imobiliária dos Estados Unidos, aqui do Alto Uruguai partiu a iniciativa de que nós tínhamos que criar uma política chamada de mais alimentos, ou seja, tínhamos que ter investimento público para que pudéssemos ter uma condição da agricultura familiar produzir mais alimentos e colocar esse alimento na mesa da população urbana, com o objetivo de evitar, quem sabe até uma inflação dos alimentos e quem sabe até problemas sérios na economia brasileira, né? Então, essa estratégia funcionou, o governo federal nos ouviu, criou a política pública do Mais Alimentos, muitos equipamentos, máquinas, tratores, qualificamos a produção de alimentos. Então, nesse período 2007, 2008, e aí, com o aumento da produção, veio também a necessidade de se buscar mais mercado, né? E a busca de mais mercado, um dos espaços que nós percebemos que seria possível trabalhar era a questão da alimentação escolar. Por isso que nós propusemos, então, para que o governo federal criasse um espaço dentro da legislação, com compras públicas, dispensa de licitação, né? Que seriam as compras da alimentação escolar, da alimentação da agricultura familiar. E nós, desde então, a gente buscou que fosse 30%, né, do valor, no mínimo 30%. A legislação autoriza e determina que todo órgão público, hoje não só mais as prefeituras, escolas, hoje também os órgãos de governo, universidades, hospitais, e assim por diante, é lei que no mínimo 30% seja comprado da agricultura familiar, tá? E com isso, abriu espaço então para nós também ampliar a organização da agricultura familiar como um todo, Vicente. Nós aí criamos a Secafes na perspectiva de estar ampliando a organização produtiva e fazendo com que a gente pudesse chegar ao mercado. Por quê? É impossível imaginar que um agricultor lá de Marcelino Ramos, por exemplo, que está a mais de 50 quilômetros daqui, só para chegar em Marcelino, se nós pegar mais o que tem de estrada de chão para chegar na propriedade lá, facilmente chega a 80, 90 quilômetros, consiga trazer um alimento sozinho de Marcelino Ramos até Erechim, quanto menos Passo Fundo, Porto Alegre ou numa grande região metropolitana como São Paulo e assim por diante. Então, a organização da Secafes, ela vem atender essa necessidade da agricultura familiar em estar acessando mercados, em estar acessando oportunidades e buscando desenvolver então a agricultura familiar.
E tratando agora então dessa importante venda que vocês fizeram para a Conab na Expo Inter, dessas 52 toneladas de feijão, queria que você comentasse um pouquinho qual a importância dessa ação e qual será o destino dessa produção, né? Vocês ali no contato com a Conab, com certeza vocês sabem para onde que essa produção está indo, quem que ela vai beneficiar e também como os agricultores, né, que estão produzindo feijão podem lidar aí com esse importante escoamento desta produção, né? Certo. Então, o feijão é uma cadeia produtiva importante da agricultura familiar, né? Assim como o arroz, hoje que é muito produzido nos assentamentos da reforma agrária, inclusive arroz orgânico, cooperativas parceiras nossas da região mais próxima de Porto Alegre metropolitana produzem o arroz, nós temos mais facilidade aqui na nossa região norte em produzir o feijão. O feijão era uma cadeia que estava, de certa forma, sendo extinta praticamente da nossa região. Então, a partir do planejamento da Secafes em 2018, 2019, com a assessoria do presidente, antigo presidente da Emater, Olino de Davi, nós olhamos de que era uma necessidade estar buscando desenvolver um trabalho para recuperar a cadeia do feijão. E que tivesse uma forma também de estar incentivando o plantio, garantindo a compra do feijão aos agricultores. Então, a partir disso, nós buscamos a compra de um espaço, né, de uma área, de um pavilhão, para poder fazer o processo de recebimento do feijão, a limpeza, secagem, a estocagem, classificação, todo o processo, até o empacotamento e a entrega para o mercado. Então, inclusive nós estamos agora no período que nós estamos buscando construir parceria com os produtores com um contrato já de compra do feijão para a próxima safra de verão, tá? Então nós estamos trabalhando a campo para que os agricultores possam estar fixando o contrato com a cooperativa já com garantia de preço do feijão, para nós podermos também ter um feijão de melhor qualidade. O feijão de safra é um feijão de melhor qualidade do que o feijão de safrinha, exceto em anos que o clima colabora. Diria assim que o próximo ano a safrinha do feijão não deverá ser uma safrinha de feijão tão bom quanto foi esse ano, né? Porque a tendência de muita chuva, e com muita chuva a colheita do feijão, a tendência é que ele seja menos qualidade. Então, nesse caso do feijão, nós assinamos esse contrato, estamos entregando então essas 52 toneladas de feijão para a Conab. A Cocel, que é uma cooperativa de Marcelino Ramos, também associada à Secafes, né? A Secafes ela atua como uma central hoje, ela presta serviço, inclusive a Cocel fez o processo de empacotamento desse feijão na nossa unidade de feijão, isso perfeitamente legal dentro da legislação. Temos um contrato de prestação de serviço para uma cooperativa associada e já foi entregue, inclusive, também esse feijão da Cocel, que foram 20 toneladas para a Conab. Esse feijão ele foi destinado para atender demandas em virtude da forte estiagem que a gente teve nos últimos períodos, digamos assim. Se fosse a gente trazer aqui, dá para se dizer que são 3 anos de seca no Rio Grande do Sul. Então, tem demandas aí que aconteceram que, por exemplo, precisou de destinar feijão para poder suprir as demandas, necessidades que são básicas hoje da alimentação da população. Então, a Conab fez esse processo, fez essa intermediação para poder, digamos assim, alcançar o alimento para a população que necessitava do feijão, entre outros produtos que outras cooperativas também venderam, no caso, né? Então, essas 52 toneladas vão ser utilizadas pela Conab para suprir essa necessidade de alimentação mesmo de famílias de todo o Brasil. Na verdade, são aqui do Rio Grande do Sul, mais na região ali de Ijuí, especialmente a população indígena, né? A população que tem essa demanda, essa necessidade maior, em virtude dessas grandes secas que sofreram e que a gente conseguiu, de certa forma, então, produzir para atender essa demanda dessa população aí, né? E quantas famílias serão beneficiadas dessa doação? Então, diretamente aqui nesse projeto foram 29 famílias, tá? A grande maioria foram mulheres, inclusive, que foram as
contempladas com a venda desse feijão, mas indiretamente nós atuamos com mais de 200 famílias aqui na Secafes a partir desse rearranjo da organização da cooperativa, e o número de famílias vem aumentando gradativamente, né? Entre envolvidos na produção e comercialização aí do feijão. Então. Isso, porque na verdade a cooperativa ela é a união de todas as famílias que fazem parte da cooperativa. Então, a família que produz laranja, a família que produz maçã, que produz batata, que produz trigo, que produz leite, que produz outros alimentos, com a venda do feijão, indiretamente ela também é beneficiada, né? Porque o feijão ele faz com que seja uma forma de geração de renda para a cooperativa e vai ajudando no desenvolvimento da cooperativa, que é dos seus associados, que é dos seus produtores, das suas famílias, né? Mesmo para quem produz outras atividades, outras culturas, né? Outras culturas. Frutas, enfim, bergamota e assim por diante, né? E além dessa ação, Roberto, vocês então doaram essas 52 toneladas, você comentou também da importância hoje da conquista, né? Que 30% da alimentação escolar provenha da agricultura familiar. Queria que você comentasse, além destas ações, né, que vocês fornecem então esses alimentos para as escolas, vocês aqui têm essa parceria com a Conab, quais outras ações vocês desenvolvem aqui em Erechim, em toda a nossa região, para contribuir aí com essa cadeia produtiva e também de comercialização? Certo. Então, nós temos uma demanda muito grande aqui, se a gente for avaliar a diversidade de alimento que é produzido no Alto Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul, que é um grande, digamos assim, a grande área de abrangência que a Secafes trabalha. Também atuamos em Santa Catarina, com um bom grupo de famílias ali também, né? Nós atuamos então nesse processo da organização produtiva da laranja, por exemplo, né? Já há mais de 3 anos, 4 anos praticamente, nós estamos atuando no processo de conversão das propriedades que têm produção de laranja convencional para a produção de laranja orgânica. Temos uma equipe de assistência técnica de campo já, com um agrônomo há quase 4 anos, e está entrando mais um profissional aí que vai também nos ajudar a trabalhar melhor a produção, inclusive da maçã e de outros alimentos, né, que a gente vem desenvolvendo enquanto Secafes, um suco de laranja com maçã orgânico, né? Então nós queremos qualificar a parte da produção da laranja, mas também trabalhar e qualificar a produção da maçã para ampliar a transição tanto da laranja quanto da maçã, visando atender uma melhor qualidade da alimentação escolar para as crianças, haja visto que já existem compradores que demandam um volume maior de alimento orgânico também. E sem contar que o alimento orgânico ele preserva a saúde das pessoas que estão produzindo, do consumidor que se alimenta desse produto, né? E também a saúde pública agradece, né? Porque a partir do momento que você está com um alimento de maior qualidade na escola ou em outro espaço, seja um hospital, seja uma universidade, enfim, também a gente vai estar tendo digamos assim, a população brasileira está tendo um acesso a um alimento de mais qualidade, consequentemente menos problemas de saúde pela questão do uso dos agrotóxicos e assim por diante. Então é um trabalho que nós fazemos trabalhando digamos assim, o resgate da cadeia da laranja. A cadeia da laranja, que nós iniciamos um projeto em 2016, Vicente, e chamamos o projeto de Laranja do Futuro. A partir de 2018 e 2019 iniciamos então um trabalho mais forte para a transição da laranja, onde que ao invés da gente só estar vendendo a fruta in natura, buscamos então desenvolver o processo para poder vender o suco de laranja, né? Já atendemos vários mercados importantes, né, no suco de laranja, mas estamos focando no suco de laranja com maçã orgânico, que fica digamos assim, um suco de mais alta qualidade, mais palatável também para as crianças, né? Inclusive teve uma entrega desse suco de laranja para o Mesa Brasil aqui em Erechim, né? Sim, nós fizemos uma entrega, foi na verdade uma parceria que nós construímos aqui com a administração de Erechim, Secretaria de Educação, a administração pública de Erechim, onde que nós atendemos aqui todas as crianças de Erechim com no mínimo uma unidade de suco de 200 ml, né, para cada criança. Se não me engano foram 7.000 unidades de 200 ml. Rede pública de ensino. Rede pública de ensino, né?
7 mil unidades, mais de 7 mil unidades, e também o Mesa Brasil foi beneficiado com uma doação de suco de laranja de 1 litro daí, né? Se não me engano foram 5 mil litros na época. Para as entidades atendidas pelo Mesa Brasil. Exatamente, então o Mesa Brasil também foi contemplado, e o município de Erechim foram 7 mil unidades de suco 200 ml. Até peço escusas que eu acabei não lembrando de trazer para vocês aqui provarem o suco. Numa próxima fica o compromisso de trazer para vocês degustarem o nosso suco também, né? E nesse processo, então, a assessoria nos instigou para que a gente pudesse fazer o processo de agregação de valor, industrializar a fruta e vender o suco, não só vender a fruta in natura. Então passou um período 2016, 17, 18 muito bom de venda da fruta in natura, porém se viu a necessidade então de começar a agregar mais valor. Assim é na fruta, pode ser no trigo, pode ser nas carnes, né? E assim por diante, também para nós agregar mais valor e gerar mais riqueza para a nossa região. Para a cooperativa e para os produtores também, né? Conseguem ter um produto que vai trazer mais renda para eles. Exatamente. Na questão da laranja, nós temos um foco ainda que é busca do mercado internacional. Então, nós já estamos também trabalhando numa parceria para a venda de suco, né? Daí o processo não é a industrialização da fruta simplesmente e venda da fruta, mas a venda do suco. Então, já estamos atendendo em alguma quantidade aí o mercado da Europa, Estados Unidos. Estamos buscando ampliar essa estratégia ainda, talvez a gente consiga alcançar em breve o mercado internacional com maior volume no suco de laranja orgânica, mercado justo, mercado fair trade e assim por diante, que são mercados específicos para a produção orgânica e o mercado justo. É um objetivo que nós temos, haja vista a grande quantidade de famílias que têm a produção de laranja na nossa região. Hoje, eu diria assim, talvez seja uma das cadeias que tem maior capilaridade, que tem maior inserção nas propriedades da agricultura familiar, é a laranja, e que gera uma ótima renda com pequeno investimento, de certa forma, né? O que é mais complexo hoje na produção da laranja talvez seja o trabalho da colheita dela e o manejo do processo que é feito durante o ano. Porém, uma família que dedica um pouco de trabalho, ela tem um ótimo resultado. E se a gente construir essa estratégia do mercado internacional, a produção orgânica, como nós estamos trabalhando, ainda agrega mais valor à produção para as famílias que estão envolvidas e que têm essa atividade nas suas propriedades. E para nós finalizarmos, Roberto, queria que você falasse um pouquinho quais os principais desafios aí visando esses próximos anos, né? Esses trabalhos que você comentou que estão desenvolvendo com a laranja, com outros produtos. O que você percebe assim de desafios que a cooperativa enfrenta hoje, que vocês estão buscando superar tanto com relação à produção, com relação ao envolvimento dos agricultores, quem sabe a participação de outras entidades, do poder público? O que vocês esperam aí conseguir para os próximos anos superar possíveis dificuldades? Então, olhando, é uma boa pergunta essa, né? E olhando um pouco o mercado, eu diria que um grande desafio nosso sempre foi atender a demanda dos nossos associados. A cooperativa ela serve para atender a demanda dos seus associados. Os associados produzem, eles não têm como chegar no mercado sozinhos. É aquele exemplo que eu falei antes, um produtor de Marcelino Ramos, de Aratiba, de Itatiba do Sul, de Mariano Moro, se for Maximiliano de Almeida, ou até mesmo de Viadutos, ou às vezes até de Erechim, de certa forma um pouco mais privilegiado, mas daqui a pouco ele consegue atender a demanda de Erechim, mas de forma isolada ele vai ter um alto custo logístico para entregar em todas as escolas da rede pública de Erechim, por exemplo. Então a cooperativa reúne os alimentos de várias famílias, dezenas, centenas de famílias, faz a logística desde a Barranca do Rio, lá perto de Santa Catarina, digamos assim, numa perspectiva mais distante, para chegar até a cooperativa, fazer o processo de industrialização e daí colocar o alimento no mercado. Então, esse é um desafio da gente continuar ampliando a assistência técnica para qualificar a produção cada vez mais, qualificando também a produção dos alimentos, e também um desafio hoje nós podermos
atender o mercado. De certa forma, nós abrimos espaço, construímos mercado, mas tem momentos que nós participamos em chamamentos públicos que não há alimento suficiente para atender a demanda das chamadas públicas. Então, é analisar as oportunidades de mercado que se abrem para nós organizarmos a produção. E talvez hoje um limite que nós tenhamos seja a parte de inspeção animal, né? A parte de inspeção animal que dificulta, por exemplo, que a gente possa produzir e processar cortes aqui de carnes, por exemplo, para levar para Santa Catarina, para levar para o Paraná, para outros estados. Então, talvez esse seja um desafio que nós tenhamos que superar, essa parte de poder processar carnes, por exemplo, e estar atendendo mercados além do Rio Grande do Sul, que é mais burocrática da coisa. Exatamente, a inspeção, né? Inspeção estadual aqui nós temos abatedores, né? Agroindústrias, mas do ponto de vista da inspeção federal, começa a criar limites para a gente, para as cooperativas, para nós agricultores, falando aqui como agricultor familiar, né, poder estar comercializando talvez esse tipo de alimento em outros estados, né? Fica restrito ao Rio Grande do Sul. Essa talvez seja uma dificuldade, um desafio que a gente possa superar. E aí eu quero talvez abrir aqui para que a gente possa dialogar com as autoridades, né, que têm a responsabilidade de apoiar a organização da agricultura familiar, a construção desses espaços que permitam que nós possamos estar atendendo mercados além fronteiras do Rio Grande do Sul. Então, esse é um desafio. Nós construímos mercados, porém, às vezes, perdemos oportunidades pela falta de organização suficiente, de inspeção federal, digamos assim, para atender essas demandas que são colocadas. Então, são desafios, né? Avançar no desenvolvimento de novos produtos e mesmo dessa parte da inspeção para poder cruzar as fronteiras do Rio Grande do Sul. Muito bem, então essa foi a entrevista com o Roberto Balém, presidente da Secafes, trazendo aí informações muito relevantes, né, para o desenvolvimento aqui de toda a nossa região que é muito agrícola, né, depende muito dessa produção da agricultura familiar e com certeza todos os municípios vão conseguir se desenvolver melhor se a comunidade abraçar junto essa causa e procurar se envolver, né, nessa cadeia produtiva e estimular com que os produtos aqui da nossa região sejam comercializados entre nós e também para fora daqui, né, Roberto? Com certeza, Vicente, eu agradeço aqui a oportunidade, a Secafes agradece a oportunidade de estar levando algumas informações para a população que acompanha, né, e se coloca à disposição porque nós somos uma ferramenta, né, da agricultura familiar da nossa região, que busca atender mercados, que busca desenvolver produtos, alimentos e agregar valor e gerar riqueza para a nossa região. Eu sempre faço uma análise comparando com a Serra Gaúcha, né? Nós somos uma região parecida com a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha se desenvolveu muito com base na fruticultura, especialmente na uva e na maçã. Então, se nós olharmos aqui, temos a laranja, podemos desenvolver outras cadeias, aqui temos a cadeia do trigo, das carnes e tudo mais, do leite, que pode agregar mais valor e gerar mais riqueza e desenvolver também ainda mais a nossa região. Então, muito obrigado pela oportunidade e nós precisamos estar se espelhando em outras regiões, aproveitar oportunidades que são colocadas e fortalecer o desenvolvimento da região, do nosso estado e, por que não dizer, também da nossa nação brasileira, né? Muito obrigado pela sua presença, Roberto, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até mais.